Olá, gente, boa noite. Boa noite, professora. Tudo bem com vocês? Aguardar uns minutinhos para ver se vai entrar mais gente. A gente já começa. Se vocês puderem, por favor, ir mandando o nome de vocês no chat para ficar salvo, eu mandar para o Gabs depois, por favor. Quem tiver com o nome certo aí, pode mandar só um oi. Vou tirar meu vídeo e já vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês sabem se tem mais alguém para entrar? Eu não sei te informar, não, professora. Tá, vamos começar. Ah, entrou mais alguém agora. Então, vamos começar. Antes de começar, gente, vamos conversar rapidinho. Os 3 alunos que estavam na aula da última sexta-feira falaram comigo sobre as aulas que ficaram faltando sobre funções. E eu comentei com o Gabs e o Pedro Ivo veio falar para mim, que alguém falou com ele também, que vocês queriam ter essas 2 aulas sobre funções, que são as aulas 7 e 8, se não me engano. Aí eu queria ver com vocês, se vocês têm interesse para a gente marcar um horário extra para ter essas 2 aulas. O que vocês acham? Eu topo, eu tenho interesse. Tá. Tem mais gente que se interessa? Que horário que vocês estão tendo aula? Para eu marcar num horário diferente. Como que estão as aulas de vocês? Então, normalmente está tendo, ou começa às 3 horas, ou começa às 5 horas. Aí vai até às 8h30. Se começa às 3, mas tem... É que cada semana, cada dia tem um horário diferente, professora. Que nem ele falou, entendeu? Tipo, tem dia que começa às 3 horas, tem dia que vai até às 8h30, mas tem dia que começa às aulas às 5 horas, vai até às 8h30. É que ou vai das 3 às 7, vai variando.
É que tá montando aos poucos, né, os horários lá. É isso? Não tem um horário fixo ainda. Acho que acredito que seja isso, sim. Mas, em geral, é das 3 às 8h30. Eu vou olhar lá nos horários de vocês da semana que vem. Vou ver um horário que tem livre. Daí eu mando mensagem no grupo lá perguntando para vocês, pode ser? Sim, senhorita. Aí eu tento marcar nesses horários que vocês já estão acostumados a ter aula. Depois das 3 e antes das 8h30. Pode ser? Aí eu vejo de dar uma aula na semana que vem, extra, e outra na outra semana. Daí a gente pega as 2 aulas que ficaram faltando e fica em dia com a matéria. Tá? Então eu olho isso depois. Vou até anotar aqui, porque senão eu esqueço. Então, vamos começar. Bom, hoje a aula é sobre progressões. Então, vamos começar falando sobre as progressões aritméticas, mais conhecidas como PA. A PA ela é definida porque cada termo dela, a partir do segundo termo, ele é igual ao termo anterior, adicionado de uma constante, mais uma constante. Essa constante a gente chama de R e é chamada razão da PA, que é a progressão aritmética. Alguns exemplos. 2, 4, 6, 8. O segundo termo é o primeiro adicionado de 2, mais 2. O terceiro termo é o anterior, que é o segundo adicionado de 2. O quarto termo, que é 8, é o anterior, que é 6, adicionado de 2. Então, a razão dessa PA é 2. Essa PA ela é caracterizada por aumentar os termos. Então, ela é uma PA crescente. Essa PA, do menos 6 para o 2, a gente somou 8. Do 2 para o 10, somou 8. Então, a razão dela é 8, também é crescente. Essa aqui diminuiu daqui para cá, 32. Do 24 para o menos 8, diminuiu 32. Então, eu subtrair 32 é a mesma coisa que eu somar menos 32, né? Então, a razão é menos 32. Essa PA é decrescente. E o último exemplo, 5, 5, 5, 5. Não estou somando zero, né? Que é o elemento nulo da adição. Então, R é igual a zero. Essa minha progressão, na verdade, é constante. Tudo bem até aqui? Vou entender como um sim, tá? Quando vocês não falarem nada, porque não tem dúvida, tá bom? Caso tenham dúvida, por favor, perguntem, gente, que o intuito da aula viva é esse. Senão eu gravava a aula, vocês assistiam em casa e não interagia mesmo, tá bom? O termo geral da PA. Se eu tenho uma progressão aritmética dessa forma, em que o primeiro termo eu chamo de A1, o segundo termo de A2, o terceiro de A3, o enésimo de AN, e a razão dessa PA é R, eu posso escrever que o A2 vai ser igual ao A1 mais R. O A3 vai ser o A2 mais R. Mas o A2 é A1 mais R. Então, vai ficar A1 mais R, que é A1 mais 2R. Então, o A3 é A1 mais 2R. O A4 vai ser A3 mais R. Quem que é o A3? A1 mais 2R, que a gente achou aqui. 2R mais R fica 3R. Então, o A4 é igual ao A1, então é sempre o primeiro termo, mais um número de vezes a razão. Que número que é esse? É sempre o N menos 1. Aqui é 3,
Aqui, quem vai multiplicar o R vai ser o 2. Aqui é 4, quem multiplica o R vai ser 3. Então, eu posso generalizar. O enésimo termo vai ser o primeiro termo, A1, mais N menos 1 vezes a razão da PA. Tudo bem? Todas as PA são assim. O que muda entre as PA é o primeiro termo e a razão, tá? Mas para definir uma PA tem que poder ser escrita dessa forma. Tudo bem? Próxima. Termo médio da PA. Por exemplo, aquela PA definida com os termos primeiro termo A1, segundo A2 até o AN. O termo médio é o termo do meio da PA, que ele pode ser obtido pela média aritmética dos vizinhos. Por exemplo, o A3, ele é um termo médio do meio entre o A2 e o A4. Então, eu somo o A2 com o A4 e divido por 2, média aritmética. Eu também posso definir o A3 como a média aritmética entre o A1 e o A5. A1 mais A5 sobre 2. Generalizando, o termo AN, que seria um termo médio, seria a média entre o termo AN menos 1 mais o termo AN mais 1. Então, é o termo anterior ao AN, que é com o N menos 1, e o posterior ao AN, que é o AN mais 1, dividido por 2. Então, aqui, por exemplo, se o N fosse 3, ia ficar A3 é igual a 3 menos 1 é 2, então A2, mais A3 mais 1 é 4, então é o A4, dividido por 2. Tá falhando para vocês, gente? Vocês viram o recadinho que apareceu aqui na minha tela? Que a minha internet está instável? Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, professora. Ok, então, obrigada. Tá travando? Mas deu para entender essa parte? Ou quer que eu falo de novo? Teria como a senhora falar de novo, por favor? Sim. O termo médio de dois termos de uma PA é o termo do meio. E a gente obtém ele fazendo a média aritmética dos vizinhos dele. Então, o A3 é o termo médio entre o A2 e o A4. Então, eu somo o A2 com o A4 e divido por 2, eu obtenho o A3, porque ele é o termo do meio entre o A2 e o A4. Ou ele também é o termo do meio entre o A1 e o A5. Então, eu somo o A1 e o A5 e divido por 2, calculo a média aritmética do A1 com o A5. Generalizando, o enésimo termo, ele pode ser calculado como a média entre o termo AN menos 1, que é o termo anterior, mais o termo AN mais 1, que é o termo seguinte, dividido por 2. Então, por exemplo, se o N é 3, aqui eu vou ter que somar quem? O A2, que é 3 menos 1, com o A4, que é 3 mais 1, e dividir por 2. Tudo bem? Porque às vezes a gente conhece não conhece a razão. Por exemplo, se eu não conheço a razão, mas eu sei o A2 e sei o A4, como que eu calculo o A3? É só eu somar o A2 e o A4 e dividir por 2. Tudo bem? Agora foi, gente? Sim, senhora. Ótimo, vamos lá. A gente pode escrever uma PA inteira em função de um termo e da razão R. Como? Por exemplo, se eu tenho uma PA que tem uma quantidade ímpar de termos, eu posso escrever ela dessa forma. O X é o termo central da PA, é o termo do meio. Daí eu posso escrever os seguintes, somando R, X mais R, aí X mais 2R,
x mais 3r, e os anteriores subtraindo r, x menos r, x menos 2r, e assim vai. Então, eu conhecendo um termo e a razão, sabendo que termo é, o termo central, eu consigo escrever a PA toda. Se a PA tiver uma quantidade par de termos, eu posso escrever ela dessa forma. O termo central seria x. Então, na verdade, eu não tenho um valor no meio da PA. Porque se ela tem uma quantidade par de termos, o x seria o centro dela, mas não existe o termo x. Então, o que seria anterior a ele seria o termo central menos a razão, e o posterior menos metade da razão, na verdade. Aqui, no caso, a razão é 2R. Eu tenho que ir andando de 2 em 2R para a esquerda, depois de 2 em 2R para a direita. Se eu fizer a média desses dois, quanto vai dar? 2x sobre 2, que é x, né? Por isso que a razão, nesse caso, eu falo que é 2R. Que aí eu subtraio R para cá e R para lá, depois eu vou subtraindo de 2 em 2R, porque essa PA tem uma quantidade par de termos. Tudo bem, gente? Soma dos termos. O que seria a soma dos termos da PA? Se a PA é A1, A2, A3, AN, é a soma de todos eles. A1 mais A2 mais A3 mais AN menos 2, AN menos 1, até chegar no AN. Eu vou aqui deduzir de onde vem a relação para a gente calcular a soma, tá? Só para vocês entenderem que não saiu da cartola. Se eu somar o A1 com a N, depois eu somo o A2 com a N menos 1, quanto vai dar? O A2 eu posso escrever como A1 mais R, que é o termo anterior mais a razão. E o AN, eu posso escrever, o AN menos 1, eu posso escrever como AN menos R, né? Porque o AN menos 1 mais R dá o AN, certo? Aqui o mais R com o menos R, eu corto, vai ser A1 mais AN também. O A3 com AN menos 2 também vai ser A1 mais AN. Então, eu tenho que somar A1 mais AN quantas vezes? N vezes dividido por 2, porque eu somo os termos de 2 em 2. Então, a minha soma dos N termos vai ser a soma do primeiro termo com o último, vezes N, que é o número de termos que eu tenho, dividido por 2. Tudo bem? Deu para entender? Vocês estão me ouvindo ainda? Você pode falar essa forma geral aí, essa em rosa de novo? Porque deu uma travada. O que é para eu falar? Essa parte aí em rosa embaixo, essa forma geral aí. Então, aqui é a soma de todos os termos, dos N termos da progressão aritmética, da PA. O que eu tenho que fazer? Somar o primeiro termo com o último termo, que é o AN, multiplicar essa soma por N, que é o número total de termos que eu tenho na PA, e dividir por 2. Essa é a fórmula da soma dos termos. Tudo bem? Isso quando eu sei o número de termos que a PA tem, né? Aqueles exemplos que eu dei para vocês, eu coloquei reticências lá, que ela não vai para infinito. Mas normalmente a gente usa SN para somar os termos até o termo 10, até o termo 20, tá? Aí depende do problema. Se ele pede para somar até o terceiro termo, por exemplo, quanto vai dar a soma até o terceiro termo? Eu vou somar o primeiro termo com o A3, que é o terceiro termo, multiplicar por 3, que é o número de termos que eu estou somando, e dividir por 2.
Deu para entender agora? Ok. Vamos lá, então. Progressões geométricas. Então, a gente falou das PAs, agora a gente vai falar das PGs. Para os íntimos. A PG, cada termo dela, ele é escrito como o termo anterior multiplicado por uma constante. Isso a partir do segundo termo. Então, o segundo termo vai ser o primeiro termo vezes uma constante. Essa constante a gente chama de razão da PG e é representada pela letrinha Q. Tá? Para não confundir com a razão da PA, a gente chama de nomes diferentes. A razão da PA é R e a razão da PG é Q. Alguns exemplos. 2, 4, 8, 16. Do 2 para o 4 eu multipliquei por 2. Do 4 por 8 eu multipliquei por 2 de novo. Do 8 para o 16, multipliquei por 2 de novo. Então, o Q vai ser igual a 2, que é a razão da PG. E essa PG, ela é crescente. Outro exemplo. Menos 2, menos 6, menos 18. Do menos 2 para o menos 6, eu multipliquei por 3. Do menos 6 para o menos 18, multipliquei por 3 de novo. Então, a razão dessa PG é 3. Ela é crescente ou decrescente? Como o primeiro termo é negativo, quando eu multiplico por um número positivo, o que acontece? Ele vai ficando cada vez mais negativo, então cada vez menor. Nesse caso, ela é decrescente, tá? Em módulo, os números estão aumentando, mas como tem o sinal negativo, eles estão diminuindo. Tudo bem? Outra. Menos 72 para 24. Eu estou dividindo por alguma coisa que é negativa, porque eu tinha menos e aqui ficou mais. Então, eu estou dividindo por menos 3, tá? Do 24 para o menos 8, de novo, eu dividi por menos 3. Só que a razão é o termo que multiplica o anterior. Se eu dividir por menos 3, é a mesma coisa que eu multiplicar por menos 1/3. Tudo bem? Essa PG, ela é crescente ou decrescente? Aqui aumentou, aqui diminuiu. O próximo aumenta, o próximo diminui, porque fica invertendo o sinal, já que a razão é negativa. Quando acontece isso, a gente diz que ela é alternante. Não é nem crescente nem decrescente. Ela alterna. Cresce, decresce, cresce, decresce. Tudo bem? E aquela mesma que eu tinha mostrado na PA. Nesse caso, eu estou multiplicando por 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, a minha razão seria 1. Então, na verdade, essa é uma progressão constante. Tá? De razão 1. Agora vamos para o termo geral. Vocês entenderam, gente? A definição da PG. Ok. Parece chato ficar perguntando toda hora se vocês entenderam, mas é que parece muito que eu tô falando sozinha. Às vezes dá a impressão até que a internet caiu. Termo geral. Então, se eu tenho uma progressão geométrica dessa forma, primeiro termo A1, segundo termo A2, até o enésimo termo AM. E a razão dessa PG é que eu posso escrever o A2 como A1 vezes Q, que é a definição de PG. O A3 eu posso escrever como A2 vezes Q, que é o termo anterior, vezes a razão. O A2 é A1 vezes Q, eu substituo aqui. Então, eu fico com A1 vezes Q vezes Q, que é vezes Q ao quadrado. O A4 vai ser o A3 vezes Q,
O A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Então, fica A1 vezes Q ao quadrado vezes Q. Q ao quadrado vezes Q é Q ao cubo. Então, o que a gente vê aqui? Que o terceiro termo, o primeiro termo multiplica pela razão ao quadrado. O quarto termo multiplica o primeiro termo pela razão ao cubo. Então, a gente pode escrever um termo geral em que o enésimo termo, AN, pode ser escrito como produto do primeiro termo pela razão elevada a n menos 1. Julie! Certo, gente? Termo médio. De novo, coloquei aqui a PG. Para calcular o termo médio da PA, a gente fez uma média, a progressão aritmética, o termo médio é uma média aritmética. Para a progressão geométrica, o termo médio ou o termo do meio, ele é obtido pela média geométrica dos vizinhos. Então, por exemplo, o terceiro termo ao quadrado, ele vai ser igual ao produto do termo anterior pelo termo seguinte, A2 vezes A4. Também posso escrever o terceiro termo ao quadrado como A1 vezes A5, que é 2 termos anteriores vezes 2 termos seguintes. Generalizando, o enésimo termo AN ao quadrado, eu posso escrever como produto do AN menos 1, que é o termo anterior a ele, pelo AN mais 1, que é o termo posterior a ele na sequência. Tudo bem, gente? Dúvidas? Ok, então, seguindo. A soma dos termos da PG. Considerando que a PG tem um número definido N de termos. A soma é escrita da mesma forma que para PA, eu somo todos os termos. Para achar a formulinha da soma da PG é um pouquinho mais chato. Eu vou mostrar aqui, mas assim, vocês não têm que saber fazer. É só para mostrar que não saiu da cartola do mágico. Multiplico todos os termos por Q, que é a razão da PG. Q vezes Sn é igual a Q vezes A1 mais Q vezes A2, tudo por Q. Daí, Q vezes A1 é o A2. Q vezes A2 é o A3. Q vezes A3 é o A4. Q vezes AN menos 1 é AN. E o Q vezes AN eu mantenho. Daí, o que eu vou fazer? Subtrair essa dessa. Daí, o que vai acontecer? Se eu subtrair o lado esquerdo aqui da igualdade, é Sn menos QSN. O lado direito da igualdade, eu tenho A2 aqui, zero. A3 aqui, zero. Até AN com AN, zero. Menos AN vezes Q. Então, sobra só o A1 daqui, menos o AN vezes Q daqui. Tudo bem? Daí, aqui eu posso colocar o Sn em evidência, ele está multiplicando 1 menos Q. Do lado de cá, eu posso escrever o AN pelo termo geral da PG, que é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Daí aqui, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, a base Q. Esse Q que não tem expoente, na verdade, o expoente dele é 1. Então, eu tenho Q elevado a N menos 1 vezes Q. Quando eu multiplico potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, fica N menos 1 mais 1, que dá N. Então, aqui fica 1 menos A1 vezes Q elevado a N. Colocando agora o A1 em evidência, ele multiplica 1 menos Q elevado a N. Então, o Sn é quem? A1 vezes 1 menos Q elevado a N,
esse 1 menos Q que está multiplicando o SN de K, eu passo dividindo, ele fica embaixo aqui na fração. Então, para calcular a soma de N termos de uma PG, o que eu faço? Multiplico o primeiro termo por 1 menos a razão elevado a N, que é o número de termos, dividido por 1 menos a razão. Tudo bem? Tranquilo, gente? Tem só mais um slide da parte teórica. Daí a gente encerra essa chamada e começa a outra para fazer os exercícios, tá? Agora, a gente vai ver como ficaria a soma dos termos da PG caso a gente tivesse infinitos termos. É uma PG que não tem final. Infinito. Aqui eu repeti a fórmula que a gente acabou de achar para a soma dos termos da PG com N termos. Eu dizer que a PG é infinita, tem infinitos termos, é o quê? O N tem que tender a infinito, que é o número de termos. Se eu tenho uma série convergente, ou seja, o Q, que é a razão, está entre 0 e 1, é positivo, mas é menor que 1, quando eu elevo um Q, que está entre 0 e 1, à potência n, isso vai tender a 0. Aí tem que lembrar lá da aula de função exponencial que eu dei para vocês. Lembram? Quando eu tenho uma função exponencial, quando a base está entre 0 e 1, o que acontece com a exponencial? Ela é decrescente. E ela tende ao eixo x. Ela tende a 0. Quanto maior o valor do x, mais perto de 0 ela está. Então, Q elevado a N, quando N é muito grande, tende a 0. Pela definição de exponencial decrescente, tá? Se Q elevado a N tende a 0, 1 menos 0 fica 1 aqui em cima. 1 vezes A1 é A1. Então, esse termo aqui some. E a soma de infinitos termos de uma PG que é convergente vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Tudo bem? Então, vamos encerrar essa chamada. Ficou alguma dúvida da parte teórica, gente? Ótimo, então, até daqui a pouco. Vocês querem uns minutinhos para tomar uma água? Podemos voltar daqui uns 5 minutos? Pode ser? Ok, então. Em uns 5 minutos eu abro a próxima chamada. Até.